sobre toda essa situação e as novidades, né, assim como a adição de Eduardo Bolsonaro em toda essa investigação muito relacionada à trama golpista. Afinal de contas, ele também está sendo indiciado agora de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro já estava dentro da trama golpista, mas ele também foi adicionado nesse novo inquérito, e também da adição do Silas Malafaia, do pastor, como esse elemento importante para todo esse trabalho de pensar como, né, fazer o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguir a anistia, poder conseguir um asilo político na Argentina e diversos outros novos elementos que surgiram com a divulgação dessas mensagens que a Polícia Federal apurou, investigou, periciou a partir dos celulares apreendidos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para conversar sobre toda essa situação, portanto, eu convido o advogado criminalista, o Berlink Cantelmo, que sempre está aqui no Metrópolis.com para nos ajudar a entender a parte, né, legal, a parte criminal também, de tudo isso que tem sido levantado pela justiça, pela polícia. Berlink, muito bom dia, sempre um prazer te ter aqui. É isso, como eu disse agora, né? Tem algumas novidades importantes, relevantes, que surgem de ontem para hoje, a partir dessa nova investigação da Polícia Federal. Lá quando o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu as primeiras medidas cautelares, depois com a prisão domiciliar, que mais celular dele foi apreendido, eu perguntei a todos os especialistas com quem a gente conversou aqui no Acorda Metrópolis se a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir de novidades descobertas pela Polícia Federal, através dos celulares dele, poderia mudar, ele poderia receber medidas mais rigorosas. É o que a gente viu que aconteceu entre ontem e hoje. Não aconteceu exatamente tanta coisa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas com Eduardo Bolsonaro e esse outro elemento tão importante que é o pastor Silas Malafaia, né, Berlink? Pois é, bom dia, Natália, bom dia a todos os espectadores do Metrópolis. O que nós temos de novidade nesse cenário é uma escalada, efetivamente pensando em todas as circunstâncias e narrativas que permeiam a ação penal 2668, que tramita no Supremo Tribunal Federal, por meio ali da condução do ministro Alexandre de Moraes, para apurar, processar e julgar toda essa circunstância que é chamada de trama golpista. Agora, nós precisamos ter muita parcimônia, muita cautela ao analisar essa escalada, porque, de um lado, nós já temos uma ação penal sedimentada do ponto de vista acusatório, né, e que agora encontra-se em fase final de julgamento. E, com essa novidade do indiciamento de Eduardo Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa circunstância que tem uma correlação com essa ação penal 2668, nós precisamos, em primeiro aspecto, entender se, de fato, as interlocuções políticas entre Eduardo e o governo americano, chanceladas pelo pai, Jair Bolsonaro, tiveram o condão de materializar efetivamente as medidas implementadas pelo governo Trump em desfavor de autoridades brasileiras sob a utilização da Lei Magnitsky. A questão toda é a seguinte: são duas imputações, uma do artigo 344 do Código Penal, de coação no curso do processo, que demanda uma objetividade por meio de grave ameaça desenvolvida pelos agentes que cometem essa conduta, e lá do outro nós temos também a imputação nesse indiciamento, prevista ali no artigo 359-L do Código Penal, que trata do crime de abolição do Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esse tipo penal ele é um tanto quanto aberto, inclusive por ser noviço, né? Implementado no Código Penal em 2021, e ainda, de certa forma, nós não temos uma ampla compreensão de um juízo de subsunção, de adequação de determinadas condutas a esse tipo penal, uma vez que, até hoje, as condutas que foram julgadas em razão desse tipo penal
são aquelas que estão ali ligadas aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então, enfim, com essa roupagem, com essa nova situação envolvendo agora Eduardo e o ex-presidente Jair Bolsonaro, com relação a essas intervenções junto aos Estados Unidos, é óbvio que a Procuradoria-Geral da República e o próprio ministro Alexandre de Moraes vão precisar fazer uma análise muito acurada e muito profunda se de fato há uma intervenção específica de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro que tiveram o condão de construir esforço de compreensão no governo americano para implementar determinadas sanções, ou se esse ato sancionador foi algo de maneira deliberada editado pelo governo Trump, sob o ponto de vista de política econômica e de mercado, ou, de fato, de intervenção na soberania do Brasil. Agora, a reboque disso, nós temos a inserção do pastor Silas Malafaia. E, com todo respeito, Natália, nos áudios que nós tivemos acesso e nos tópicos do indiciamento, na nossa compreensão, ainda é muito precoce e preliminar tratar o pastor Silas Malafaia como um ente objetivamente integrante por um vínculo subjetivo a Eduardo e Jair Bolsonaro, numa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O que nós temos nos áudios, inclusive, talvez sejam opiniões políticas ali mais arraigadas, mais enfáticas, enfim. Mas tudo isso, obviamente, será levado a efeito por meio de uma análise da Procuradoria-Geral da República e do próprio ministro Alexandre de Moraes, com uma ressalva, Natália. O argumento defensivo de todos, absolutamente todos envolvidos nessa celeuma técnica jurídica, sempre vai perpassar por uma análise específica de ser ou não o ministro Alexandre de Moraes, logo o Supremo Tribunal Federal, órgão jurisdicional competente para processar e julgar todas essas circunstâncias, porque existem correntes que entendem que essa ação penal ou que essas investigações jamais deveriam ser levadas a efeito diretamente pelo Supremo Tribunal Federal em razão de instâncias recursais, do princípio da revisão das decisões, da reanálise, inclusive uma tese defendida pelo ministro Marco Aurélio, pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Mas, enfim, são cenas dos próximos capítulos e acredito que essa escalada ainda tem mais uma série de desdobramentos para, de fato, serem trazidos para a sociedade compreender melhor. Berlink, é muito bom te ter aqui, é por isso mesmo que a gente sempre consulta, né, quem entende da legislação, quem entende desses julgamentos, para a gente conseguir também entender um pouquinho o que está acontecendo, porque são situações bem complexas, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte dessa que foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal como uma trama golpista, para o atentado, rompimento violento do Estado Democrático de Direito, como organização criminosa, como a destruição do patrimônio público, isso tudo ali numa rede de diversas frentes de trabalho, com diversos núcleos muito organizados, isso tudo de acordo com a PGR, dentro da trama golpista, com ataque à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, mas também com a criação de uma BIM paralela, com o plano do punhal verde-amarelo para matar o presidente eleito em 2022, o presidente Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes e outras pessoas, impedir, antes mesmo das eleições, impedir que as pessoas que muito provavelmente votariam no presidente Lula, chegassem às urnas eletrônicas, fechando rodovias com a ajuda da Polícia Federal. Enfim, diversas frentes de trabalho que fazem parte dessa que, de acordo com a PGR, é a trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro é réu nesse que inclusive vai acontecer o julgamento, né, nessa ação penal que o julgamento vai acontecer a partir de 2 de setembro. Então isso já é uma situação bastante complexa para quem está nos acompanhando entender. Para além disso, tem o inquérito do seu filho Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, tem sido investigado sobre a sua atuação junto ao governo americano de pressionar, por exemplo, a Suprema Corte Brasileira, o STF. E agora tem esse novo elemento que você muito bem pontuou, que é uma nova situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e também o Silas Malafaia. Eu gostei muito do que o Berlink apontou aqui pra gente, dizendo que em relação ao Silas Malafaia ainda são mensagens ou até
é muito precoce ainda de dizer e de achar a substância de que Silas Malafaia teria realmente participado, teria sugerido golpe de Estado, participado dessa questão mais relacionada à trama golpista. Então é muito importante a gente ouvir o profissional que entende, para a gente também entender um pouco melhor dessas situações todas, e é por isso que a gente sempre tem bastante cuidado e calma para explicar, porque é realmente tudo muito confuso, né, doutor? São vários inquéritos e várias situações. Tinha lá atrás, quando essas medidas cautelares foram impostas ao Jair Bolsonaro, como tinha essa ligação muito forte com o inquérito do Eduardo Bolsonaro, tinha uma dúvida sobre não acontecerá nada de medida cautelar com o Eduardo Bolsonaro, já que os dois estavam muito ligados nessa questão, e o que a gente vê e que a partir dessas mensagens achadas nos celulares de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro então passa a ter passa a ser incluído e participar mais fortemente dessas medidas e aparecer de forma mais substancial. Mas também tem a surpresa do Silas Malafaia. Buscas e apreensões foram feitas, né, nos endereços de Silas Malafaia e eu queria te perguntar se a partir dessas investigações e dessas perícias que vão ser feitas a partir desses elementos que foram pegos, né, pela Polícia Federal nos endereços de Silas Malafaia, aí realmente a situação do Silas pode se agravar e escalonar, como você mesmo pontuou, em relação a Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E lembro que é isso. Essas novidades aconteceram por causa das perícias nos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, te pergunto se isso também pode acontecer com Silas Malafaia. Perfeitamente, Natália. Pode acontecer. Embora nós não tenhamos acesso integral ainda às investigações, pode ser que em algum momento, e se já não tiver requisitado, tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República poderão requisitar ao ministro Alexandre de Moraes, o efetivo patrono da regulação e aferição de legalidade dessas investigações, a implementação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de Silas Malafaia, inclusive com a monitoração eletrônica, embora já tenham implementado medidas cautelares diversas da prisão, porque a medida de recolhimento do passaporte e determinadas proibições são cautelares, né, que substituem efetivamente ali o acautelamento preventivo que possivelmente seria adequado a essa fase preliminar, a essa fase pré-processual, como, por exemplo, a manutenção da ordem pública, como uma saída de manutenção da ordem pública. Mas repito, embora nós não tenhamos acesso integral às investigações, os áudios até então divulgados, dando conta ali de determinadas falas de Silas Malafaia, não são ainda condizentes, nem tampouco podem consubstanciar uma medida gravosa, extrema de acautelamento preventivo, uma prisão preventiva, levando em consideração que nem o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda foi submetido a uma prisão preventiva. E se tivesse que ser, em algum momento já o teria sido. Lógico, o ministro Alexandre de Moraes e a própria Procuradoria-Geral da República, ao não efetivarem uma requisição nesse sentido, estão se valendo de princípios constitucionais específicos, como o da presunção de inocência, como da razoabilidade, da proporcionalidade, enfim. Agora, um tópico interessante disso tudo, Natália, que nós não podemos deixar de abordar, é o seguinte, e lembrando que nós temos acesso às investigações ainda, por hora, em sua integralidade. Qual foi, de fato, a intervenção direta e objetiva feita por Silas Malafaia junto a Jair Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro ou até mesmo ao governo americano que tenha culminado numa subsunção de conduta ao tipo previsto no artigo 359-L do Código Penal, que trata do crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e coação no curso do processo, artigo 344. Isso são cenas dos próximos capítulos. É lógico, a Polícia Federal não iria criar todo esse ambiente de mobilização estrutural se não tivesse algo que pudesse efetivamente consubstanciar não só medidas cautelares, diversas da prisão numa requisição implementada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também lançar
alguém no bojo de uma investigação forte sem qualquer tipo de perspectiva indiciária. Agora, com relação a Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, é lógico também que haverá de existir uma análise profunda sobre terem ou não poder de articulação política para convencer e levar a efeito sanções implementadas por um governo que é amplamente e conhecidamente independente e talvez até muito beligerante do ponto de vista de ser submetido a uma manipulação, enfim. Lógico, não temos aqui procuração para defender ninguém, estamos aqui a defender o direito e a reflexão quanto às próximas nuances e desdobramentos oriundos ali de toda essa perspectiva, que, como você bem disse, Natália, nasce de uma série de enredos que vêm se somando e se sobrepondo através da ação penal 2668, mas também através de outras investigações e também ações penais que, segundo a tese acusatória lançada pela Procuradoria-Geral da República, vão se concatenando num quebra-cabeça gigantesco e complexo, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político, porque, de certa forma, não temos como deixar de levar em consideração que, até certo ponto, Jair Bolsonaro ainda exerce e se apresenta como uma figura politicamente relevante na sociedade brasileira, assim como outros atores envolvidos nessa questão criminal que hoje é processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e falo aqui da ação penal 2668, mas também em outras investigações que envolvem outros atores, não só o deputado Eduardo Bolsonaro, mas, enfim, outros agentes também que possivelmente estariam ali ligados a toda essa trama denominada trama golpista. Berlink, acho que também é importante de perguntar sobre qual é o problema, o maior questionamento que pode se abrir a partir de, por exemplo, essa questão do Silas Malafaia, de um exagero nas medidas impostas, antes mesmo, né, de uma prova mais substancial, né, com mais substância, com mais informações que realmente liguem ou mostrem que havia, né, esse trabalho também, ou ajuda nesse trabalho, já que em relação a Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, há outros elementos mais avançados, né, porque também são pessoas investigadas há mais tempo. Qual que é o maior problema de se exagerar, do exagero nessas imposições das medidas cautelares? Acho que isso é bem importante também, aproveitar um advogado, né, para entender. O público também sempre, muitas vezes, se incomoda com isso, muitas vezes questionando medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, então acho que é importante a gente falar sobre isso também. Natália, perfeito. Do ponto de vista jurídico, eu vou subdividir em dois enfoques. Do ponto de vista jurídico, a preocupação de constitucionalistas como nós, de penalistas como nós, é que, de fato, toda essa situação abra determinados precedentes de potencialização de ativismo judicial, mas também de potencialização de determinadas relativizações de garantias de direitos fundamentais, amplamente difundidos pela Constituição Federal, mas também de determinadas tergiversações, tangenciamentos da regra processual penal brasileira. Por quê? Porque nada do que acontece no direito penal pode fugir aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da presunção de inocência, da intervenção mínima, a se considerar que o direito penal é a última ratio, é a última ferramenta efetivamente utilizada pelo poder estatal para qualquer tipo de reprimenda, para qualquer tipo de coação ou coerção. A nossa preocupação do ponto de vista jurídico é essa. É uma escalada de um ativismo e uma relativização de garantias processuais e, sobretudo, com a implementação de determinadas medidas que, de certa forma, vêm a cercear determinados direitos sem efetivamente terem a necessidade de serem implementadas. E não estou dizendo isso em razão de uma preconcepção defensiva a Silas Malafaia, não é isso.
é de uma pré-concepção de defesa ao que prevê o direito constitucional e suas nuances principiológicas. Será que era de fato necessário recolher o passaporte de Silas Malafaia? Até então, com os dados e as informações preliminares que nós temos, ainda de maneira incipiente, nós não temos condições de aferir se ele, de fato, planejava, por exemplo, uma fuga para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Nós não temos dados concretos, informações que tragam a efeito qualquer tipo de conduta por parte de Silas Malafaia, visando interferir nas investigações. Enfim, pode ser que existam, pode ser que não existam. A nossa preocupação é essa. Agora, a preocupação do ponto de vista político é, basicamente, uma inserção, uma possibilidade de decisões judiciais se enveredarem por campos políticos. E esse é um grande problema que toda essa situação provoca à sociedade, porque, de certa forma, em alguns casos, existem correntes que entendem que há uma regra de sopesamento que deve ser implementada antes de decisões judiciais que influenciam em outros poderes. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro não deixou de ser ainda deputado federal. Logo, exerce ainda mandato e tem foro privilegiado. O Berlink Cantelmo, nosso advogado criminalista, caiu e daqui a pouquinho ele volta. Aí a gente volta com ele para encerrar, mas a gente não vai encerrar o assunto, né? Afinal de contas, é um dos grandes assuntos do dia. A gente vai falar bastante sobre isso. Se você chegou agora, muito bom dia. Agora às 7 horas e 54 minutos. Eu conversava com o advogado criminalista Berlink Cantelmo sobre isso aqui, ó, que você está lendo aqui embaixo. A partir da perícia da Polícia Federal nos aparelhos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar, houve novidades no caso. Assim como a gente já vinha falando lá atrás, quando houve a primeira busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 18 de julho, depois, quando ele foi colocado, depois de 2 semanas, quando ele foi colocado em prisão domiciliar por causa de um descumprimento das medidas, depois de alguns, na verdade, descumprimentos nas medidas restritivas, aí houve, portanto, agora essa novidade, que é um novo indiciamento de Jair Bolsonaro, mas também de Eduardo Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, em algumas novidades que surgiram de acordo com essa perícia da Polícia Militar e no entendimento da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, deu 48 horas para explicar para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o descumprimento ali de uma elaboração, por exemplo, de um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, numa carta, numa minuta, em que ele faz toda a sua defesa para conseguir esse asilo político. Então, o Moraes, por exemplo, deu essas 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste em relação a esse ponto. O advogado criminalista Berlink Cantelmo está comigo de novo. Berlink, você estava bem no seu encerramento ali do finalzinho da pergunta que eu fiz sobre quais problemas, né, surgem a partir de exagero nas medidas impostas pelo STF e aí principalmente, né, personificadas ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Estava bem no encerramento da sua resposta sobre essa questão. Pois é, Natália, para concluir, pedindo desculpas aqui pela queda do sinal, a nossa preocupação do ponto de vista técnico-jurídico é aquela que eu disse outrora, e do ponto de vista político, de fato, eu falava aqui sobre a aplicação de freios e contrapesos numa perspectiva de defesa da separação dos poderes, né, me valendo aqui da teoria de Montesquieu, que, conforme a doutrina americana denomina check and balance systems, no seguinte sentido: nós não podemos esquecer que existem determinados agentes, incluindo Eduardo Bolsonaro, que ainda detêm foro privilegiado e as decisões precisam passar por determinados tons de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive para que se evite qualquer tipo de intervenção estrutural
regulatória em outro poder. Para concluir, a maior preocupação que nós temos é com, e aí me valendo do mesmo termo, uma escalada de ativismo judicial inadequado, no sentido de que, além de garantias fundamentais sejam relativizadas, garantias processuais e defensivas também, incluindo a necessidade de verificação e defesa das prerrogativas dos defensores que atuam nessas circunstâncias. E questões nesse sentido precisam ser tratadas com muita cautela e com muita tranquilidade também, porque nós nunca, em outro momento, vivenciamos na história jurídica brasileira a necessidade de determinados debates com relação a isso que está acontecendo do ponto de vista de proteção, não só de prerrogativas, mas de direitos fundamentais. Agora, com relação às decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas precisam ser respeitadas e, acaso não estejam condizentes relativamente com a Constituição, devem ser submetidas ao crivo recursal e de colegialização no Supremo Tribunal Federal, embora, em algumas circunstâncias, o próprio ministro Alexandre de Moraes já reconsiderou e tem reconsiderado alguns posicionamentos, inclusive com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, notadamente naquela circunstância onde não optou por decretar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, implementando ali a prisão domiciliar, sem, contudo, ultrapassar determinada regra de proporcionalidade, ainda que existam correntes que discordem efetivamente disso. Perfeito, Berlink. Eu ia te perguntar, para a gente encerrar, sobre mais um movimento do ministro Alexandre de Moraes, a partir dessas novidades que surgiram de ontem para cá, dando mais 48 horas para a defesa, né? Bem quando eu te chamei agora de volta, eu estava falando sobre isso, ele deu mais esse tempo aí para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, explicar o que ele entendeu novamente como uma série de descumprimentos das medidas cautelares de diversos momentos, né? Afinal de contas, essa situação já se estende, começa lá no dia 18 de julho, já passou um mês desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem recebendo, né, essas medidas cautelares, segue em prisão domiciliar, mas agora o ministro pediu mais explicações, portanto, à defesa. Pode ser mais um desses movimentos do ministro Alexandre de Moraes, tentando, né, não participar de forma política de uma situação que é bastante política, não tem muito como, é um ex-presidente da República, né, que é inclusive a oposição ao governo atual, o governo Lula. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa nova deixa do ministro Alexandre de Moraes, mais um respiro antes de escalar ainda mais a situação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Natália, perfeita a sua pergunta mais uma vez, e nós conseguimos enxergar aqui uma série de nuances, dentre elas eu destaco duas. A primeira delas que pode ser, e tudo aqui redunda no campo da hipótese, porque de fato nós não temos condições de materializar as intenções de opinião técnica jurídica e de julgamento do ministro Alexandre de Moraes, mas pode ser que em algum momento o ministro Alexandre de Moraes esteja adotando essa postura como um ato preparatório para uma possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, culminar com uma decretação da prisão preventiva para cumprimento imediato e provisório da pena, independente de um recurso nesse sentido. Porém, lá do outro, analisando com muito equilíbrio e ponderação, pode ser que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes esteja tentando convalidar ali a principiologia pautada pela razoabilidade e pela proporcionalidade, levando em consideração que a prisão preventiva trata-se de última ratio, de última circunstância, de um ato de extremismo do direito penal. Agora, é lógico, nós não temos como deixar de levar em consideração que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma figura política, como você bem disse, uma figura pública de grande liderança, ex-presidente da federação. E é necessário que haja, de fato, uma ponderação quanto a essas análises, se, de fato, há nas condutas uma promoção de articulação política ou uma promoção criminosa de obstrução, de coação ou de tentativa de interferir nas investigações ou de, efetivamente, descumprir medidas cautelares.
Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode participar de lives, não pode dar declarações em redes sociais, conforme teria feito ali numa manifestação em São Paulo por meio das redes sociais do deputado Nicolas Ferreira. Até que ponto isso é cercear o direito político, o direito de liberdade de expressão, e até que ponto isso é necessário, sob o enfoque da cautelaridade, para a preservação da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a garantia da instrução processual penal, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro, com relação à análise dos requisitos de decretação de uma prisão preventiva. São reflexões que eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes deva fazer e que talvez tenha feito, para até então não ter escalado nesse sentido, mesmo porque hoje uma medida, e já falando do ponto de vista político, Natália, uma medida de prisão preventiva mal decretada em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro pode também redundar num fator de insatisfação popular muito grande. E talvez a Corte Suprema não esteja, nesse momento, procurando mais ambientes de impopularidade com a base política, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também a base política da direita no Brasil, que cresceu consideravelmente ao longo dos últimos anos, né? E vem se consolidando nesse sentido. Agora, do ponto de vista jurídico penal, a nossa grande preocupação é uma escalada da relativização da prisão preventiva no contexto geral. Eu digo isso sem qualquer partidarismo. Por quê? Porque lá atrás também nós criticamos a implementação de prisão em desfavor do presidente Lula, né? Tratando inclusive como desnecessário naquele momento em razão de uma série de vertentes técnicas. Tanto é que, posteriormente, as ações penais foram todas anuladas, não por esse escopo, não por esse aspecto, mas porque em algum momento não seguiram a regra das 4 linhas processuais penais brasileiras, né? Mas, enfim, ex-presidente... Desculpa, Berlink, te cortar, mas com o ex-presidente Michel Temer também ficou uma situação bem complexa, né? A forma com que ele foi pego ali, né? Ele estava no carro, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Também foi uma questão bastante questionável, né? Exatamente. E não só com essas figuras públicas, essas figuras que detêm grande repercussão midiática e política. Natália, a nossa preconcepção com relação a isso, o nosso temor enquanto juristas, é que, de fato, a prisão preventiva no Brasil passe a ser medida precípua em todas as investigações, passe a ser a premissa basilar de qualquer tipo de antecipação sancionatória, antecipação condenatória, o que é amplamente rechaçado pela doutrina e por parte da jurisprudência, né? O que nós não queremos é que a prisão preventiva se torne hábito, né? E não só a prisão preventiva, mas medidas cautelares diversas da prisão se tornem hábito por parte do Ministério Público em termos de requisição e por parte do Judiciário como uma medida ampla e talvez precoce e incipiente em circunstâncias que demandem maiores elucidações. Perfeito. Eu ficaria conversando com o Berlink Cantelmo aqui um tempão, advogado criminalista que esteve com a gente aqui no Acorda Metrópolis, bem nesse comecinho de quinta-feira, tumultuado aqui para Brasília, para o Brasil, por causa das novidades que surgiram no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro de ontem para hoje. Berlink, muito obrigada, certamente a gente vai voltar a conversar muito em breve. Natália, eu quem agradeço, sempre as ordens do Metrópolis, adoro falar para vocês. E eu não posso tomar mais tempo aqui da minha amiga de longa data, a doutora Giovana Sassi, que daqui a pouco vai falar com vocês aí. Exatamente. Muito obrigada, viu, Berlink? Até a próxima. Bom trabalho. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.